nação corintiana! Tudo bem com vocês, corintianeiro? Aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas para vocês. Rubão não é mais diretor do Corinthians, graças a Deus. Vamos falar também sobre Cássio. Existe a possibilidade do goleiro do Timão ir para o Cruzeiro e o Pedrinho, ex-Corinthians, existe a possibilidade dele voltar a jogar no Timão. E Gabigol, fiel, pode ser jogador do Corinthians ainda ou não? Tem atualizações para trazer para vocês. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. Chegando a 30 mil inscritos, vou sortear 2 camisetas do Timão para vocês. Linda, fiel, lindas, 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 2 camisetas do Timão, nosso clube do coração. Então já deixou o seu like, irmãozinho? Você tem que deixar o like nesse vídeo, cara. Ajuda a gente aí a espalhar o nosso vídeo para mais corintianos. Ajuda a plataforma aí a impulsionar o nosso vídeo. E se inscreva no canal, meu irmão. Se inscreva porque aqui é vídeo, 2 vídeos diários. Voltamos com 2 vídeos diários todos os dias, certo, fiel? Então chega de enrolação, vamos falar de Timão, porque o Rubão saiu fora do... Aí, você está vendo, fiel? Nesse canal aqui não tem enrolação, irmão. Aqui não tem enrolação. Aqui a gente já chega dando no meio, já falando o que você quer ouvir. O Rubão não é mais diretor do Corinthians, graças a Deus. Golaço de placa do Timão em demitir o Rubens, o famoso Rubão, como diretor do Corinthians. Fiel, mas não foi de uma hora para outra. Augusto Melo e Rubão tiveram uma reunião aí durante horas e foi definido que o melhor para o Corinthians seria a demissão do diretor de futebol, que não faz mais parte do Corinthians. Um cara que já falei para vocês que é totalmente arrogante na forma de conversar, um cara que não agrega valor em nada, um cara que prejudicou negociações do Corinthians lá atrás, porque ele não sabe lidar com as pessoas, um cara totalmente sem educação nenhuma, e o Corinthians faz muito bem em demitir o Rubão. Fora que ele já estava fazendo política dentro do clube e fazendo panelinhas, trazendo grupos para o seu lado. Inclusive o Corinthians também aí demitiu já outra pessoa no cargo que estava apoiando o Rubão. Então isso iria acontecer com mais pessoas. A melhor coisa aí a se fazer é demitir o diretor de futebol do Corinthians. E o Corinthians não pretende, informações aí do canal do Corintianeiro, contratar outro diretor de futebol, tá, fiel? O Corinthians não pretende nomear ninguém para o cargo. Vai dividir funções, tanto com o Fernando Alba, que é diretor adjunto, e tanto com o Fabinho Soldado, que é diretor executivo do Corinthians. Vão dividir as funções do Rubão. E o Rubão hoje não faz mais parte do Corinthians. Afinal, fiel, esse cara, ele estava na campanha que o Corinthians caiu para a 2ª divisão. Na minha opinião, ele tem aí uma certa intimidade com o André Sanches e do Duílio Monteiro Alves. Não estou dizendo aqui que ele estava apoiando eles, tá? Inclusive, teve reunião com Augusto Melo e o André Sanches, tá, fiel? E não é por causa disso também que o Rubão faz parte desta cúpula maléfica que é a Renovação e Transparência. Eu não estou dizendo isso aqui. Estou dizendo que existe uma certa intimidade, tá? Existe aí uma ponte mais extensa entre o Rubão, o André Sanches e o Duílio Monteiro Alves, já que ele fez parte da Renovação e Transparência. Então, a melhor coisa que teria para acontecer era sim a demissão do Rubens, o famoso Rubão, do cargo de diretor do Corinthians. Ele estava contestando muito o Augusto Melo, batendo de frente, fazendo politicagem dentro do clube, e isso estava atrapalhando o nosso time também internamente, futebolisticamente falando. Então a melhor coisa que poderia nos acontecer é a demissão do Rubão. Parabéns ao Augusto Melo, teria que demitir mesmo, fiel. E eu falei para vocês que não precisava passar por nenhum tipo de votação. É o Augusto Melo que tem a caneta na mão e ele teria total autoridade em demitir o diretor de futebol a hora que ele quisesse. E foi isso que aconteceu. O cara passou a não agregar valores, não passou a ser aquilo que o Augusto Melo imaginava na sua campanha, não correspondeu às expectativas, bateu de frente com o nosso presidente e perdeu seu cargo de diretor de futebol. Inclusive o Rubão era muito bem remunerado neste cargo, certo, fiel? Comentem aí porque eu quero saber a sua opinião referente a este assunto que a gente pode comemorar, fiel. Pode comemorar porque foi um gol de placa mesmo esse cara não fazer mais parte do Esporte Clube Corinthians Paulista, certo? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Corintianeiro, saiu informações? Nos explique, por favor.
que o Pedrinho, ex-Corinthians, tá? Que quem é o empresário dele é o Will Dantas, fiel. Quem não lembra do Will Dantas aí, que o Corinthians vendeu o Pedrinho para o Benfica na época e o Will Dantas tinha uma bolada para receber e nunca recebeu R$1. Inclusive o empresário do Pedrinho foi o único que não colocou o Corinthians na justiça. É o Pedrinho mesmo, esse timão, e o seu empresário Will Dantas. Não existe nenhum tipo de conversa entre Corinthians e o empresário, e muito menos entre Corinthians e Shakhtar, porque o Pedrinho pertence ao Shakhtar e está emprestado aí. Se eu não me engano, é o Atlético Mineiro. Eu acho que ele está no Atlético ainda. Se ele não tiver, por favor, me corrijam aí, tá, fiel? Saiu informações que o Corinthians poderia aí contratar o Pedrinho novamente na condição de empréstimo. Estou aqui para dizer para vocês que não existe sequer a mínima possibilidade disso acontecer. O Corinthians não mantém nenhum tipo de contato, nem com o empresário, nem com o Shakhtar, nem com o Pedrinho. Não iniciou nenhum tipo de conversa e tem muito menos interesse. E o Corinthians está completamente certo nessa história, fiel. Chega de contratações que a gente vai contratar para depois ver se vai dar certo. Não, vamos contratar jogadores com a possibilidade grande de dar certo, porque não existe uma certeza nesse ramo de contratações, tá, fiel? O que existe é possibilidades maiores. Então, se a gente contratar um jogador que já está dando certo, que está jogando bem, a possibilidade dele dar certo é grande, diferente de você contratar uma aposta para ver se vai dar certo, tá, fiel? Que foi o caso aí de Luan, entre muitos outros jogadores que o Corinthians contratou como uma aposta e não deu certo. Agora, tem apostas que dá certo também, como o Ranieri, que foi uma aposta que veio do Cuiabá, um jogador barato, e está correspondendo bem à camisa do Corinthians, tá, fiel? O Corinthians foi lá, o Kaká tá jogando bem, foi uma aposta também, não foi aquele jogador, vamos contratar que esse vai resolver. São apostas e o Corinthians tem que parar de contratar apostas porque a tendência é que a maioria das apostas não dê certo. Então o Pedrinho não pode ser jogador do Corinthians. Quando chegar no meio do ano, a gente tem que contratar jogadores para a função que chega e resolva. Ou pelo menos jogadores que estão jogando bem nos seus respectivos clubes e tem a possibilidade de dar mais certo do que você contratar um jogador que está pagado, que não está jogando bem, para fazer dele uma aposta para ver se dá certo no Corinthians. O Corinthians não é laboratório de experiência, a gente está sofrendo muito com isso e temos que realizar contratações certas. Fiel, se chegar no meio do ano o Corinthians contratar jogadores que são apostas e não der certo, a possibilidade da gente cair para a segunda divisão é grande. É grande, tá, fiel? Porque o Corinthians custou ganhar de 2-1 lá do América de Natal, Série C ou Série D, se eu não me engano. Inclusive, quero trazer uma ressalva aqui para vocês, fiel. Pelo amor de Deus, com todo o respeito e carinho do mundo, eu não confundi, tá? Eu disse que o Corinthians poderia ter saído de lá desclassificado se não fosse o Carlos Miguel. O Carlos Miguel fez 3, 4 defesas super importantes. O Corinthians levou 2 bolas na trave. O Corinthians poderia ter saído lá com um resultado negativo de 4 gols, tá? Se não fosse o Carlos Miguel. Por isso eu falei que o Corinthians poderia ter saído de lá desclassificado. E para mim o Corinthians saiu de lá classificado. Porque na Neoquímica Arena, com certeza a gente vai ganhar de 2-3 aqui. Tenho muita esperança nisso, porque na Neoquímica Arena o Corinthians ainda é muito forte. Mas, cara, eu cubro o Corinthians 15, 16 horas por dia. Eu não vou confundir que a terceira fase da Copa do Brasil tem 1 ou 2 jogos, pelo amor de Deus, tá, fiel? Então o Corinthians, ele tem que realizar contratações, alicerces que chegam e resolvam, jogadores que compactam o time do Corinthians, que chega e resolva aquela posição de mais carência. E o Pedrinho não é esse jogador hoje. Fora que o Pedrinho, quando voltou da Europa, o Corinthians era um dos mais interessados na sua volta e ele preferiu ir para o Atlético Mineiro. Filho do terrão, hein? Então agora não tem por que o Corinthians abrir as portas para este jogador que preferiu o Atlético, que para mim não corresponde futebolisticamente em nada no que o Corinthians precisa hoje. Comentem porque eu quero saber a sua opinião, porque antes de falar de Gabigol, quero trazer informações também referente ao caso que muitos estão falando, aliás, encheram de comentários novamente, perguntando se existe a possibilidade do Cássio ir vestir a camisa do Cruzeiro. Fiel, já trago essa informação para você, que essa informação, eu não tenho essa informação. Para mim, não passa de uma mentira. O Corinthians vai continuar com o Cássio vai continuar com o Corinthians, é ídolo do Corinthians, foi ovacionado no jogo diante do Fluminense na Neoquímica Arena, mesmo estando na reserva. O goleiro até se emocionou na ocasião, chorou.
é o goleiro do Corinthians e eu acredito fortemente que ele vai aposentar no Corinthians sim, tá, fiel? Então o Cássio jamais vai defender as cores do Cruzeiro aí. Trago para vocês aqui essa informação com a maior clareza possível. Vocês podem confiar que o Cássio continua no Corinthians. Se houver chances do Cássio sair para outro clube, eu vou trazer para vocês aqui, vocês podem ficar tranquilos. Mas do Cássio para o Cruzeiro, irmão, pelo amor de Deus, né? Isso não existe essa possibilidade de forma alguma. O Cássio continua sendo o goleiro do Corinthians. Vamos falar de Gabigol, fiel? Quero trazer uma atualização para vocês, porque o Gabigol voltou a jogar bola aí, que cumpriu suspensão, jogou contra o Amazonas aí, se eu não me engano, foi na Copa do Brasil? Se não me engano, foi na Copa do Brasil que o Flamengo jogou aí diante do Amazonas, tá, fiel? E o Gabigol entrou em campo, onde teve metade da torcida vaiando e metade da torcida aplaudindo. Ele vive uma instabilidade muito grande dentro do Flamengo e o jogador não quer renovar. Porém, tem informações. Corintianeiro, que informações são essas? O Flamengo prepara uma nova proposta para o Gabigol, fiel. É isso mesmo, porque o Flamengo daqui um mês, o Gabigol pode assinar um pré-contrato com qualquer clube e sair de graça. O Flamengo não quer passar por isso, um jogador que custou mais de 100 milhões para o clube. Então ele pretende renovar o seu contrato para ter direitos federativos sobre o jogador para ganhar numa futura venda. O que acontece? O Gabigol não quer renovar com o Flamengo porque ele não se vê como titular mais do Flamengo. O Tite, além de não gostar do jogador, ele vai ficar sempre na reserva do Pedro e é um jogador que procura titularidade, é um jogador que quer ser visto, é um jogador que quer ainda vitrine, porque ele acredita ainda que tem espaço no mercado europeu e jamais ele vai continuar no Flamengo para continuar na reserva. Fora que existe desavenças entre o Landim aí, presidente do Flamengo, e o diretor executivo Braz, tá, fiel? Então o Gabigol não vai renovar com o Flamengo. É as informações que eu tenho mesmo que o Flamengo tente. Pode ser que renova? Pode, fiel. Mas hoje a vontade do Gabigol é não renovar com o Flamengo. Saiu informações que o Flamengo poderia ir para o Palmeiras. Fiel, essa informação é mentira. O Gabigol não vai para o Palmeiras. O Abel Ferreira, ele não gosta de jogadores estrelinhas, principalmente o Gabigol, que tem aí uma fama de marrento. Ele não vai ser jogador do Palmeiras. Saiu informações também que ele poderia ser jogador do Santos. O Santos não tem culhão para pagar o que o Gabigol ganha. E outra, o Gabigol jamais vai querer disputar a segunda divisão. O que eu quero trazer para vocês aqui é que hoje no Brasil, o time que tem mais chance ainda de contratar o Gabigol é o Corinthians. E o Corinthians não desistiu do Gabigol. Eu nunca trouxe informação aqui que o Gabigol estava fechado com o Corinthians. Eu sempre trouxe que houve um interesse. E vocês vão ouvir falar muito ainda nisso, porque o Gabigol vê o Corinthians com bons olhos. No Brasil, ó, prestem atenção, fiel, no Brasil, o time que o Gabigol vê com mais bons olhos é o Corinthians. E o Corinthians é o único clube do Brasil que tem a maior proposta para o Gabigol, até maior do que o Flamengo. Então, se for para o Gabigol sair para jogar no Brasil, eu acredito que o Corinthians é o time que tem mais chances de contratá-lo. Ele pode renovar com o Flamengo? Pode. Ele pode receber uma proposta da Arábia? Pode. É a probabilidade maior. Ele pode receber sim uma proposta da Arábia. Da Europa eu acredito que não. E no Brasil, se ele for jogar em um outro clube do Brasil sem ser o Flamengo, eu acredito que o Corinthians está anos-luz na frente de qualquer outro clube. Mais que Palmeiras, mais do que Santos, mais que São Paulo, em todos os clubes que foi cogitado o Gabigol. E o jogador vê o Corinthians com bons olhos, o Corinthians ainda não desistiu da sua contratação. Então, fiel, o que nos resta é aguardar até mês que vem agora, pra gente ver, porque aí o Gabigol já vai poder assinar um pré-contrato, com qualquer clube que ele quiser e sair de graça no final do ano. Já está apto, já está jogando, é só chegar e jogar. E é óbvio que eu estou atento aqui por qualquer informação nova que surgir, eu vou trazer para vocês aqui no canal do Corintianeiro, certo, fiel? Fiel, quero agradecer demais a sua presença mesmo neste canal. Olha, de tarde tem mais vídeo, onde a gente teve um probleminha na plataforma YouTube mesmo, saiu até no UOL, não conseguimos postar vídeo na parte da tarde, pelo menos eu não consegui, mas hoje sim já tem vídeo 6 horas. Tenho novidade sobre Romarinho, tá, fiel? Então, quero todo mundo aqui 6 horas
no vídeo do corintianeiro, certo? Quero agradecer de novo a sua presença, muito obrigado mesmo por estar aqui, que Deus possa abençoar o seu dia, todo dia e cada dia mais, certo, fiel? Muito obrigado e vai Corinthians!